Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E, gente, hoje é um episódio muito especial. Eu trouxe aqui pra vocês um lugar onde eu geralmente não gravo, mas que com certeza depois desse episódio eu vou começar a gravar. Eu tô aqui no pôr do sol. Na verdade, já é mais que 6 horas da tarde, então eu peço paciência com a luz, gente, que eu sei que vai ficando escuro cada vez mais. Mas, gente, hoje eu trouxe esse episódio e ele é um episódio especial porque eu queria que você se lembrasse hoje da importância que você tem para Deus. E eu trouxe isso nesse lugar porque, às vezes, quando a gente olha para o mundo, às vezes, quando a gente olha para a imensidão das coisas que Deus criou, a gente começa a se tornar pequeno, né? A gente começa a pensar que quem a gente é de fato não importa muito, não agrega muito para o mundo. E hoje, nesse vídeo, nesse episódio, eu queria que você pensasse o contrário. Eu queria que você entendesse que você é muito precioso para Deus. Eu tô entrando numa semana de prova daqui a pouco, e eu sei que vai ser uma semana muito difícil para muitas pessoas, porque como a gente é colocado à prova de algo, quando a gente é colocado à prova de, enfim, do nosso conhecimento e tudo mais, quando a gente às vezes falha, a gente a gente se sente um nada, a gente se sente realmente como o fim do mundo. E eu quero vir aqui lembrar para vocês que a vida é muito mais que isso. A vida é muito mais do que os outros esperam que você seja. A vida é muito mais do que as provas que as pessoas colocam para você passar, as provas que o mundo coloca para você passar, o que a sociedade te impõe, o que a sociedade te espera. E então, hoje talvez seja um episódio até curtinho, mas mesmo assim ele é importante. Eu quero te lembrar que tudo é passageiro. Eu quero te lembrar que essa sensação que você pode estar sentindo, essa sensação de que você não pertence a nenhum lugar, essa sensação de que se você falhar em alguma coisa, você significa que você é um nada. Eu quero que você entenda que essa sensação é uma sensação passageira. E muitas vezes é uma sensação mentirosa. Deus criou tudo isso aqui que está em volta de mim. Em vários episódios eu sempre disse que o lugar onde eu mais sinto Deus, o lugar onde eu mais sinto a presença do Espírito Santo é aqui, é na natureza. E é justamente por isso. Eu olho para isso aqui e em vez de eu me sentir pequeno, eu me sinto especial. Porque Deus teve tempo de criar tudo isso aqui. Ele teve tempo de criar todos esses detalhes. Ele criou essa água desse rio, ele criou tudo, 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 até muito mais que isso. E ainda assim, ele tirou um tempinho para me criar. Ele tirou um tempinho para me fazer, ele tirou um tempinho para te criar, para te fazer, para te gerar. Se isso não é a coisa mais linda e se isso não faz a gente se sentir importante para Deus, eu não sei o que é. Às vezes é difícil a gente, num mundo de tanta correria, num mundo de tanta pressão, entender o que a gente significa para Deus e para as pessoas também. Você tem um valor enorme. A sua vida significa muito. Muito. E se você acha que não significa para ninguém, se você acha que ninguém se importa com você, saiba que sempre vai ter alguém, e esse alguém é Deus. Ele sempre vai estar lá se importando com você, se importando com as suas dificuldades. Então ore para ele. Às vezes eu já até escutei, e às vezes até eu já falei muitas vezes. Ah, mas eu vou orar para a prova? Deus tem coisas mais importantes para resolver. Ah, mas eu vou orar para que ele me cure da minha gripe? Deus tem coisas mais importantes para resolver. Deus cuida de tudo. Você achando que é importante ou não. Isso é a sua percepção de importância. Se fosse a sua filha, o seu filho, um dia, ficando doente, se fosse uma pessoa que você ama muito, ficando doente, minimamente que fosse, eu duvido que você não ia se importar. Às vezes a gente esquece que Deus é nosso pai também. E ele entende a nossa dor. Ele sente a nossa dor. Por nós também. Ele sentiu há muito tempo atrás. Quando ele colocou
Ele substituiu toda essa sua dor naquela cruz. Ele fez isso para que hoje você lembrasse desse momento e você entendesse que essa dor ela é passageira. Essa dor você tem alguém para depositar ela. Às vezes a gente fecha tanto os nossos olhos para as coisas que acham da gente, para as coisas que às vezes a gente mesmo cria da gente, como se a gente não importasse, e a gente esquece do que Deus acha da gente. Quando você começar a se sentir para baixo, quando você começar a se sentir que você não importa, lembre do que Deus acha de você. Lembre do que Deus, como Deus te vê. Eu duvido que Ele te veria como você está se vendo. Porque não importa o que você faça. Ele fala, ele repete na Bíblia diversas vezes. Ele fala que não importa como você se sinta, não importa como você pense, não importa o que você faça, ele sempre vai estar lá. Ele sempre vai estar lá te amando, não importa o que você faça. Tem um episódio que foi sobre as falhas que a gente tem com Deus, né? E tem uma parte da Bíblia, eu não lembro agora qual é, mas eu acho muito bonita porque ela fala assim, olha em outras palavras, né? Olha a graça que a gente tem em não ter culpa. Olha a graça que a gente tem de ter alguém que tirou toda essa culpa de nós. Uma prova não é o fim do mundo, gente. Ela é isso aqui, comparado à sua vida. É por isso que eu quis trazer vocês aqui. Dá uma olhada se o seu problema, se a sua angústia realmente tem importância comparado ao tamanho da sua vida. Comece a perceber, comece a comparar se isso que você está sentindo agora é isso aqui, é só um período da sua vida, ou se é uma coisa que realmente vai mudar a sua vida. Quando a gente começa a fazer essa comparação, a gente começa a entender se o que a gente está sentindo é... Eu não sei se certo seria a palavra, mas se isso que a gente está sentindo seria pertinente a gente sentir agora ou não. Sentir, gente, é normal. E tá tudo bem você se sentir assim às vezes. Tá tudo bem você não acreditar em você às vezes. Não é que quando a gente tem Deus, a gente começa a confiar 100% na gente, a gente começa a se amar 100%. Mas esse amor definitivamente muda. Nunca vai ser 100% porque nós somos imperfeitos, nós somos humanos, não é mesmo? Mas eu posso garantir, como testemunha, o quanto o seu amor próprio muda quando você coloca essa dor, quando você coloca essas dúvidas, quando você coloca essa angústia em Deus. Eu trouxe vocês nesse lugar para isso. Para que toda vez que vocês se acharem perdidos e vocês acharem que a sua dor ela vai durar para sempre, que vocês enxerguem essa vastidão e entendem que se Deus criou tudo isso e Ele te colocou aqui para viver isso, você merece estar aqui. Ele achou que seria importante você estar aqui neste momento, neste tempo, neste século. Seria importante você estar aqui. É normal, gente, ao longo da vida, a gente sentir medo de certas coisas, como eu falei. Medo de provas, medo de, enfim, não passar naquela faculdade, não passar naquela prova, reprovar naquele curso. E, gente, esse medo foi como eu disse, será que ele é pertinente? Será que ele está fazendo você avançar? Eu lembro que uma pessoa que eu amo muito me falou isso, para exemplificar isso que eu acabei de falar. Ela falou assim pra mim, é minha madrinha. Ela falou assim: "O medo, ele só é bom quando ele te salva, né, de alguma coisa. Mas o medo, ele também pode ser muito perigoso, porque o medo ele pode te impedir de fazer coisas que mudariam a sua vida para melhor. O medo ele pode te impedir de fazer coisas que muitas vezes mudariam o rumo da sua vida para melhor. Então, vamos começar a analisar se esse medo, ele é um medo que vale a pena, ele é um medo que vai fazer você crescer, que vai te proteger, ou ele é um medo que vai te travar, é um medo que vai te manter ali ali na linha da saída da corrida. Deus, ele quer te ver caminhar.
Ele quer te ver vencer aqueles desafios, aquelas disputas. E ele não te daria uma cruz que você não conseguiria carregar. Eu sempre falo dessa frase e é o que sempre me motiva. Se você tá passando por isso, se você tá passando por esse problema, ele sabe que você vai conseguir sair dessa. E se tiver muito difícil, até se tiver fácil também, chama ele. Chama ele pra perto de você, chama sempre ele. Ele carregou há muito tempo atrás essa cruz por você. Ele sabe o peso dela. Ele sabe o que você aguenta ou não. E ele sabe que você vai conseguir carregar ela. Ele sabe que você vai conseguir passar por isso. E outro motivo pelo qual eu me inspiro na natureza, o outro motivo pelo qual eu amo tanto estar nesse lugar, é porque eu gosto muito de analisar. Geralmente a gente pega como exemplo e a gente analisa as coisas só das pessoas próximas da gente, né? Só dos seres humanos. A gente começa a analisar, mas tal pessoa faz de um jeito, tal pessoa faz de outro. Começa a reparar em como Deus fez os animais fazerem, como Deus fez as águas do rio correrem, como Deus fez as nuvens se movimentarem no céu. Na maioria das vezes é tudo de forma calma e paciente. Uma flor, ela colore o jardim. Entre outras funções lindas dela, ela colore o jardim. Mas até ela formar esse jardim, teve um processo. Depois o jardim se encheu e ficou lindo, mas teve um processo. Então, lembre-se sempre que o tempo de Deus é diferente do nosso. A sua flor, o seu jardim vai florescer. A sua flor vai crescer. Não necessariamente no tempo que você quer, mas ela vai florescer, ela vai crescer. Não se diminua para caber em corações, para caber em relacionamentos onde não te pertencem. Se Deus te colocou aqui, foi por um motivo. Se Deus te colocou onde você está, como você é, foi por um motivo. Se alguma pessoa, se algum lugar, se algum relacionamento está cobrando que você seja de outro jeito, um jeito que vai mudar a sua essência, um jeito que vai mudar quem você é, eu não tô falando de, às vezes, um comportamento, às vezes uma decisão. Tô falando da sua essência. Se algum lugar, se algum relacionamento, se alguma pessoa quer mudar a sua essência, verifique onde você está se colocando. Porque Deus não te colocou nesse mundo para você se diminuir para caber no lugar dos outros. Se diminuir para caber em relações, para caber em corações. Olha como a gente estar aqui na natureza, a gente olhar em volta, a gente consegue perceber todas essas coisas. No quão vasto a gente é. No quanto a gente vale estar aqui. No quanto a paciência e o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Em João 5, a gente tem essa passagem do versículo 19, que fala assim: Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Eu gosto muito, principalmente dessa parte, quando ele fala, sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Quando você se esquecer que a sua vida ainda tem chão pela frente, quando você se esquecer que você vale mais do que isso, quando você se esquecer que você vai viver muitas coisas lindas ainda. Quando você se esquecer do plano que Deus tem para você, volta nesse capítulo, volta nesse João 5, volta aqui no versículo 19 e lê essa parte. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. O dono da promessa, Jesus Cristo, tá te prometendo uma coisa agora. Ele tá falando que Deus vai te mostrar obras ainda maiores. Então, por favor, não deixe uma prova. Não deixe um relacionamento. Não deixe um momento da sua vida. Não deixe nenhuma dessas coisas fazer você pensar que acabou aqui. Ele tem obras maravilhosas. Ele tem obras maiores. E você merece viver elas. Você merece ser feliz. Então faz isso. Fica aqui. Fica aqui e ora por ele. Ora para ele.
Pede para ele esse conforto, pede para ele que você se enxergue como ele te enxerga. Vai ser um prazer vai ser um prazer para Deus te dar essa bênção de você se enxergar como ele te enxerga. Ele vai amar dar isso para você. Pede para ele consciência de quem você é. Pede para ele que você se valorize. Pede para ele que ele te ajude a tomar decisões sãs, que ele te ajude a tomar decisões que vão fazer você crescer. Você é importante sim. E você é importante para a pessoa que criou tudo isso aqui. Você é importante para Deus. Quando você esquecer a sua importância, saiba que a definição de amor, o amor te ama. Se isso não é ser importante, eu não sei o que é. É suficiente você ser importante para Deus. É suficiente. E além disso, peça para Ele colocar pessoas à sua volta que te façam entender isso, que te façam crescer nisso. Pede para Ele colocar essas pessoas aqui. E agora, coloca tudo isso na sua oração. Coloca tudo isso na sua oração. Agora, nesse momento, pede para ele as pessoas, pede para ele essa consciência, pede para ele essas pessoas que vão te fazer crescer, essas pessoas que vão te fazer entender a sua importância. Pede para ele para que ele esteja do seu lado, para que ele te guie durante o caminho. Pede para ele que você entenda a sua importância. Se você pedir para Deus algo referente a você, ele vai sempre ouvir. Se você pedir para Deus para crescer, se você pediu para Deus para se sentir importante, se sentir bem, se sentir com o coração leve, Ele vai ter o maior orgulho em te conceder isso. Gente, é muito fácil. É só você lembrar quem é seu pai. É só você lembrar que Ele é o seu pai. Que pai não gostaria de dar isso pro filho? Que pai não gostaria de dar isso pro filho? Esse foi só um capítulo bônus, assim, que eu queria lembrar para vocês a importância que vocês têm. Não deixem coisas pequenas te tirarem do foco e não deixem coisas pequenas fazer o seu coração pesar, sabe? A vida é muito maior que isso. Eu agradeço muito para você que chegou até aqui. Eu espero muito que esse episódio tenha ajudado algumas pessoas, tenha acalmado o coração de algumas pessoas. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais episódios, eu posso trazer mais desse tipo. Eu com certeza vou repetir esse cenário. Eu peço perdão pelos barulhos externos também. Mas eu espero que tenha valido a pena, gente. Eu agradeço muito. Eu fico por aqui, mas Deus não. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau!